Amém. Saúdo aos nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém! Oh, glória! Que bênção! Antes de abrirmos a nossa Bíblia, quero trazer a saudação do Miguel lá de Campos. Miguel é sobrinho do Ricardo. Quem conhece o Ricardo Ligeirinho trouxe notícia para nós que o Miguel já está jogando futebol. E ele agradece muito a oração dos nossos queridos irmãos que oraram em favor do Miguel. Também o agradecimento dos pais do Joca, lá do Sul, que foi curado da leucemia pelas vossas orações, e que Marcelo vai trazer mais informações, que os médicos estão espantados, vão fazer exames e querem saber como isso é possível. Joca curado da leucemia lá no Sul, pelas nossas orações. Aleluia, glória a Deus. O teu nome também está no caderno de oração. O teu nome também está no caderno das nossas orações. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Estamos dando prosseguimento ao estudo da justificação pela fé. Romanos capítulo de número 3, verso de número 21. E também eu quero fazer uma outra leitura depois em Lucas capítulo 24, verso 13. Romanos capítulo de número 3, verso 21, fala sobre a justificação pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É algo que precisa estar vivo dentro dos nossos corações, e nós precisamos cada vez mais aquecer o nosso coração para essa grandiosidade, para essa preciosidade a qual a palavra traz ao nosso coração. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quem Deus propôs do seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça por Deus na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Agora vamos voltar a Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. É um texto muito conhecido, só para trazer uma luz maior, cada vez maior, à nossa reflexão. Versículo 13 a 17. Diz assim a palavra. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estágios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida de que caminhais? E eles pararam entristecidos. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus,
Te damos graça pela tua palavra, Pai, ao qual está aqui diante de nós, Senhor. Como teu servo Afrânio sempre diz, ó Deus, o que temos de nós para oferecer aos teus filhos? Certamente nada, Senhor. Mas a tua graça aprove falar aos nossos corações através da tua santa palavra, que é poderosa para trazer, Senhor, ao nosso coração a firmeza para caminhar nesse mundo de horror, a firmeza para ser forte nos momentos mais difíceis da vida, a firmeza para atravessar esse deserto e almejar a terra que mana leite e mel. Por isso, nesta hora, Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra, fala aos nossos corações através de ti, ó Deus vivo e poderoso, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amada igreja do Senhor, o cristianismo e o evangelho, a sublimidade do evangelho e a responsabilidade de cada um de nós como igreja de Cristo, como igreja do Senhor. Mais uma vez eu expresso no meu coração o desejo, a sincera vocação no meu coração de almejar que a nossa caminhada nessa terra seja sólida. Que a nossa caminhada seja fundamentada a cada dia, a cada instante, a cada momento, naquilo ao qual é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Firmeza, solidez, caminhar confiante naquilo ao qual foi feito por nós, sem que nenhum merecimento houvesse em cada um de nós. E nós olhamos isso porque quando Ele nos chamou, lembra disso? Quando você foi chamado, quando eu fui chamado, quando o Espírito Santo, na sua soberania, olhou para cada um de nós com olhar de misericórdia e declarou para todo o vento, para todos os que estão olhando para nós, e declarou, dizendo: Tu és meu, e hoje eu te tomo pela minha mão direita, e declaro: Tu és meu. E isso é um privilégio muito grande, ao qual nós precisamos compreender de uma forma profunda. Nós precisamos entender aquilo que foi realizado no madeiro de uma forma intensa. Precisamos entender essa intensidade ao qual precisa estar vivo dentro de nós, porque nós estamos caminhando num mundo ao qual jaz no maligno. Nós precisamos entender isso. O mundo morre em Satanás. E o Senhor olhou para nós com olhar de misericórdia e disse: darei a vós vida, e darei a vós vida em abundância. E estas palavras precisam ecoar dentro de nós, e esta compreensão, esse culto racional ao qual estamos realizando nesta manhã, precisa ecoar nos altos céus e até no inferno, para que eles saibam que o Senhor fez uma grande obra pela minha e pela sua vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Uma caminhada sólida. A compreensão do Evangelho nos traz condições necessárias para esta caminhada. Por isso, nós precisamos entender que a nossa caminhada é fundamentada na compreensão da palavra que está dentro de nós, que expressa na boca, porque a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando este altar, quando o pastor dessa igreja, quando mestres declaram a palavra do Senhor ao teu coração, ela precisa reter-se dentro de nós e expressar-se na nossa boca. Nós precisamos compreender que há uma responsabilidade pela graça recebida. Há uma responsabilidade por aquilo ao qual Ele fez no madeiro pela nossa vida, e nós precisamos compreender isso e viver isso.
Como o pastor Afrânio sempre declara, nós não podemos ser admiradores de um bom sermão ou de uma boa palavra. Eu preciso ser praticante dela. Eu preciso pegar a palavra que está neste livro, guardar no meu coração, expressar na minha boca e o nome do Senhor ser exaltado e glorificado. Eu preciso compreender que a minha falta de compreensão me leva a olhar para o Evangelho e não o valorizar do tamanho ao qual ele é. E nós precisamos cada vez mais mergulhar no Evangelho. Mergulhar no Evangelho. Entrar no nosso quarto, dobrar o nosso joelho, conversar com o nosso Deus, porque pela graça nos foi permitido isso. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor e da sua santa palavra. E é isso que cada vez mais o Espírito tem declarado à igreja. Porque quando nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, aquelas portas serão abertas para vidas que estão desesperançadas. Aquela porta será aberta para vidas ao qual ouviu da tua boca uma palavra viva, que cura, que salva e que liberta. E nós precisamos entender que o Senhor olhou para nós, colocou em nós a responsabilidade, colocou em nós o seu amor, colocou em nós a sua capacitação do alto, para que nós expressemos uma palavra diferenciada deste mundo. Uma palavra ao qual ela não está apenas contida de uma cultura bíblica ou do ensinamento, mas do Espírito que fala ao coração da igreja para que ele possa abrir a boca e os céus se abrir. A palavra que sai da boca do servo, ao qual ama o Senhor e a sua santa palavra, que compreende a graça ao qual lhe foi oferecida, que antes da fundação do mundo, ele foi gerado em Cristo Jesus, ele tem compreensão que a palavra dele salva da morte vidas. E que o nome dele, na boca deste tal, tem poder. E a palavra tem poder. Queridos, estarei falando desses dois textos, ao qual intensificaremos aquilo ao qual é a justiça de Deus e o meu pecado terrível ao qual ele olhou para este pecado mesmo quando nós estávamos ofendendo ao Senhor com as nossas vidas errôneas. Ele olhou para nós e trouxe nós para uma água limpa. Como diz os Salmos de número 140, do charco de lodo ele nos tirou. Lavou-nos com água limpa, que é a sua palavra, firmou os nossos pés na rocha inabalável e fez cantar na nossa boca o hino da vitória. Não é daquela moça ali, não, é da vitória. O hino da vitória. Ele fez isso. Mas a palavra fala em Romanos, mas agora, portanto, neste momento do tempo de Deus, como ele fala em outro texto, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E nós, nesta manhã, estamos intensificando, levantando as nossas mãos, prestando um culto racional, porque nós estamos alicerçados numa rocha, num fundamento sólido, ao qual se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Portanto, agora sem lei. Por que sem lei? Porque a lei me condena. A lei mostra o meu pecado, a lei mostra a minha transgressão, mas o Senhor olhou para a minha transgressão e pagou algo precioso para que eu tivesse a paga por esta lei.
Então a palavra fala aos nossos corações. E o desejo do meu coração, trazendo essa palavra e expondo esse texto, é que o Espírito Santo olhe para nós e venha aquecer o nosso coração diante das adversidades. A palavra declara: no mundo tereis aflições, mas o Espírito que arde dentro de nós aquece o nosso coração para nós olharmos para todas elas e declarar que elas cairão por terra em nome de Jesus. Por um caminho virão todas elas contra nós, mas por 7 fugirá de nós pelo nome do Senhor, porque o nome do Senhor tem poder. E eu preciso compreender isso. Eu preciso declarar isso dentro do meu coração, porque muitas das vezes nós andamos nessa terra e as aflições querem abater o meu caminhar, abater a minha confiança, abater a minha firmeza, mas a minha firmeza não está em mim, a minha firmeza não está na minha convicção, a minha firmeza está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que fundamenta a minha caminhada. É Ele que fundamenta a minha vida. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. A lei declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Deus é justo e Ele vela por cumprir a sua palavra. Como resolver isso se eu sou pecador? Se nós somos pecadores? Oh, aleluia! Durante toda a Escritura Sagrada, o Deus vivo foi dando sinais. Quando o homem pecou, ele tirou folhas do corpo do homem para cobrir a sua nudez e colocou uma pele de animal. Certamente foi derramado algum sangue ali. Quando o pecado da nação de Israel se manifestava, eles pegavam um cordeiro de 1 ano e derramava, sem mancha, sem mácula, derramavam o seu sangue e aspergia sobre o pecador para cobrir o pecador, o seu pecado. Mas é uma palavra vem ao coração da igreja, ao qual João Batista olha para um vindo diante dele para ser batizado, e João Batista olha para este tal e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Não é um pecado ao qual vai cobrir por alguma coisa ou vai esconder por alguma coisa. Foi pago um alto preço para não cobrir o meu pecado, mas pegar de dentro de mim as minhas mais profundas mazelas humanas e tirar de mim pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue do Senhor. Aleluia. Como resolver isso? Pela lei todos merecem uma justa condenação de Deus. Mas Cristo Jesus, como é possível considerar justo pecadores que ofendem a Deus? Cristo faz isso. Cristo faz isso. Como considerar justo pecadores? Conceder a salvação a esses tais. Conceder a esses tais a vida eterna. Ser justo e tratar as pessoas como elas merecem. O Pai, Ele odeia o pecado. Como fazer isso? Ele condena um réu e absolve o justo, sem imparcialidade. Ele não pondera em dizer apenas seja absolvido. Não, não é assim. Não é declarar seja absolvido. Não, Deus não faz isso.
para declarar que o homem é absolvido. Alguém teve que pagar um preço alto por isso, e esse preço foi pago por aquele ao qual não havia injustiça nenhuma nele. Não há injustiça nenhuma nele, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando ele olha para um pecador como eu e você, ao qual ofendia a Deus nos seus pecados, quando ele olha para nós e declara nós justos, é por causa de uma paga, é por causa de uma legalidade que foi estabelecida na eternidade, e há 2026 anos atrás, quando o madeiro foi colocado um justo, e este justo derramou sangue e pagou o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus é justo e o pecado precisa ser punido. O salário é a morte. Não há como inocentar um culpado sem que haja um pagamento por isso. Como justificar pecadores? O inferno requereria um pagamento. O Deus justo estabeleceria uma falta de padrão, e ele é justo. Por isso, o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua graça, e desceu entre nós, e foi gerado de uma mulher. Toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, toda a sua grandiosidade, para caminhar como nós, como seres humanos, falhos, e andou nessa terra 33 anos sem pecar, sem sair da sua boca nenhuma palavra de dolo, nenhuma palavra ao qual pudesse o condenar, para que um justo fosse levado ao madeiro, justo fosse derramado o seu sangue nesse madeiro, justo fosse manifesto a justiça de Deus, para dizer a homens pecadores: sejam justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. O plano de Deus foi pegar uma justiça alheia e nos dar essa justiça, e nos justificar por essa justiça, e nos justificar por esta paga, e nos justificar por isso. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem consciência do que você está ouvindo nesta manhã? Você tem consciência do que você está lendo na sua Bíblia Sagrada? Você tem consciência da responsabilidade ao qual arde do nosso coração? Porque para receber isso nós não fizemos nada. Como não temos condição de fazer nada. Nós recebemos tudo isso porque Ele nos amou, estando nós o afrontando. Mas aprove a Ele nos tirar do charco de lodo, da lama, do pecado, e nos fazer seu. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus de tudo aquilo ao qual Ele. Então, como Deus pode justificar pecadores? Deus pega a justiça de Cristo e transfere para pecadores como eu e você. E a única forma de nós sermos considerados justos diante de Deus, justificados por Cristo, consequência, e vou enumerar alguma delas. 1. Justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. Talvez o acusador chegue para cada um de nós e fala: você é pecador, você é falho, você não merece.
Ele é ardiloso mesmo, ele é afrontador mesmo. E você declara, é verdade, eu não mereço. Mas por mim foi pago um preço precioso e me fez merecedor por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso nos traz paz. Você pode ter todas as lutas que você tiver, mas há dentro de você a paz do Senhor que excede todo o entendimento, porque quem trouxe isso para você é Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Graça é um favor que eu não mereço. O adversário fala, você não merece, verdade, eu não mereço, mas Cristo pagou pelo meu pecado. Cristo justo pagou o preço pelo nosso pecado e nos declarou justo por isso. E isso custou um alto preço. Por amor a mim e por amor a você, a palavra em Isaías capítulo 53, verso 10 diz assim, agradou a Deus moê-lo. Isaías capítulo 53, verso 10. Agradou a Deus moê-lo. Moer quem? Moer quem? Moer quem? Cristo. Isaías 53, verso 5 também fala assim, o Senhor, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Sabe a nossa transgressão? Sabe os nossos pecados? A palavra declara, Ele foi ferido por elas. Na parte B desse versículo, mesmo versículo, ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Olha para dentro do mais íntimo da sua alma. Em Cristo Jesus, a ferida, a dor, a enfermidade, a mágoa, a dor, a doença, tudo aquilo ao qual aflige o teu coração foi sarado em Cristo Jesus. Pede para Ele penetrar na divisão da alma e do teu espírito e diga, Senhor, o Senhor me curou no madeiro. Bendito seja o nome do Senhor. No Getsemane, ele fez uma oração antes do seu sacrifício, e a sua oração foi tão intensa, e a sua visualização da sua dor no madeiro foi tão intensa, que o organismo dele, que é humano como o meu e o seu, gemeu, 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 até gotas de sangue serem exaladas do seu próprio suor. Pelo meu pecado. E pelo seu pecado. No madeiro, ele foi levado a uma prisão antes, ao qual foi torturado intensamente, como um malfeitor. E naquela prisão, ele foi chicoteado, e a história declara que os chicotes romanos daquela época havia pedaços de ossos e pedaços de chumbo para rasgar a carne. E para fazer a carne gemer. Aqueles pedaços de ossos chegavam a alcançar os ossos do próprio Cristo, trazendo a uma agonia sem preceder. Pelo meu pecado e pelo seu pecado. No madeiro ele foi conduzido, e ali foi o seu sangue esvaindo do seu corpo, a sua vida,
Mas naquele momento ele sentiu uma dor intensa, porque a dor espiritual é maior do que a dor física. Ele sabia que ele estava sendo obediente até a morte, morte de cruz, pela vontade de Deus e pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas teve uma hora que o sangue foi caindo, e de uma certa maneira os nossos pecados foram se acumulando. Conjectura eu nesta hora sobre os ombros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a palavra diz que o Senhor afastou a face. Ele estava ali, obedecendo a Deus até a morte de cruz. Mas quando ele olhou para os altos céus, não viu a face do Senhor. Aquilo gemeu dentro dele de uma tal maneira que ele não teve, mesmo sem força nenhuma, como expressar uma palavra de socorro, de ajuda. Ele declara: Deus meu, não tire a face de mim, não tire o olhar de mim, não me desampare. Para que nesta manhã você saiba que os olhos do Senhor, por Cristo Jesus, estão sobre você. E quando você vê a luta, vê a prova, vê a agonia, vê a tribulação, você saber que os olhos do Senhor estão sobre você. Porque Cristo conquistou isso para cada um de nós, na sua santa palavra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Louvado é o santo nome do Senhor. Para que nós venhamos a ser tratados como justos. Para termos salvação. 2, justos por Cristo. 2, para termos comunhão com Deus por Cristo. 3, toda vez que eu se reúno com os irmãos, eu digo: entra no teu quarto, dobra o teu joelho, conversa com teu Deus, dá esse prazer a Ele, porque Ele fez isso no madeiro para que nós entrássemos. O véu do templo se rasgou de 30 metros acima, abaixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O Deus vivo, ao qual Ele projetou isso para cada um de nós. Ele almeja que você, mesmo duvidoso, mesmo meio desconfiado: Senhor, eu sou pecador, você é pecador, mas o meu filho pagou por você o preço alto. Muitas das vezes nós estamos assim tão afrontados pelas adversidades desse mundo, pelo sistema desse mundo, pelo tempo que voa ao nosso derredor, que nós falamos: Senhor, hoje eu nem orei, Senhor, misericórdia, hoje, mas eu quero nesta hora marcar um encontro contigo nesta noite devocional, ao qual eu desejo a tua presença, Senhor, mas eu temo que não seja aceito, porque o meu dia foi muito corrido. Mesmo que você declare isso, Senhor, Ele abre a sua mãozona e fala: vem, meu amado, vem, fala comigo, porque eu estou aqui para ouvir as tuas palavras. E nós, na nossa fragilidade humana, declaramos: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mesmo pelos meus pecados e pela minha falha durante todo esse dia, me abraça nesta noite pelo seu sangue precioso. Isso é as boas novas em Cristo Jesus. Por isso, o pastor dessa igreja, ele traz esse estudo e traz, finalizando este pequeno tópico do estudo, a responsabilidade de reconhecer tão grandiosa obra. Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. E mesmo sendo no decorrer da vida pecador, Ele me toma pela sua mão direita e me aconchega no seu peito e me declara o seu amor a cada dia, a cada instante, a cada momento. Oh, aleluia. Glórias seja dada ao nome do Senhor.
agora manifestou sem lei, sem exigência, para que me constranja com a sua gloriosa graça. A lei e os profetas declaram todo esse caminho ao qual Cristo Jesus consumou. Ele declarou na cruz: está consumado. Está pronto. Para que eu entre no Santo dos Santos, dobre o meu joelho e converse com o meu Pai Celestial. Porque esse é o projeto. Nós estamos caminhando nesse deserto, sofrendo no deserto. E muitas das vezes nós não podemos olhar como fizeram os nossos irmãos passados, que não agradeceram pelo maná que desceu do céu, que não agradeceram pela água no meio do deserto, que não agradeceram pelas codornizas, que não agradeceram pelas grandes livramentos que Deus proporcionou a cada um deles, que nós venhamos a ter a responsabilidade de caminhar nesse deserto ao qual nós vivemos, nesse mundo de horror ao qual nos envolve e quer abater a nossa fé. E nós venhamos a ser constrangidos por aquilo ao qual o Senhor fez, porque quando a ceia está aqui, eu declaro: eu creio. E eu creio no Evangelho. Lembra do pastor Afrânio na semana passada? Eu creio, eu tenho orgulho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Ele fez de um homem que estava no charco de lodo, um homem ao qual chega diante de Deus. Deus tem os seus filhos espalhados pela terra, ainda os seus escolhidos. E os seus escolhidos muitas das vezes estão dormindo, ou pode ser que ainda estejam mortos. O que ressuscitou você quando você ouviu o Evangelho vai ressuscitar aquele que está morto, porque ele vai ouvir o Evangelho, e vai ouvir o Evangelho das pedras. Hein? Porque a palavra declara: se as pedras, se os homens não clamarem, eu farei as pedras clamarem. O Espírito Santo de Deus, aleluia, ele é poderoso para aquecer os nossos corações, de uma maneira ao qual eu venha reconhecer a cada dia, a cada instante, a cada momento, aquilo ao qual aconteceu há 2026 anos atrás. Quando um homem injusto foi levado no madeiro e pagou o preço pelo meu pecado. Isso constrange. Aquele ao qual compreende o Evangelho, aquele ao qual não é direcionado por uma cultura humana, mas é direcionado pela palavra de Deus, o alicerce sólido, lembra? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Paulo faz esse trocadilho na Escritura, e eu, e ele, e nós declararemos: não! Porque confiaremos a cada dia, a cada instante, a cada momento, que um ato de falha diante do Senhor, ao qual entramos no nosso quarto, ele venha: o meu sangue tem poder. O servo do Senhor, ele não vive na prática do pecado, mas o pecado o rodeia, e ele está ali atento, alerta, ele está ali. Deus, ele procura homens e mulheres ao qual estejam prontos para a guerra, para a peleja, para a batalha. Certa vez, o Deus vive poderoso com Israel sendo perseguido, oprimido por uma nação estrangeira. Ele chamou um homem, e esse homem, ele chamou esse homem para conduzir o povo numa guerra contra os amalequitas. E juntou-se ali 30 e tantos mil homens, e depois 17 mil homens, e depois um montão de homens. E o Senhor falou: eu quero declarar a este povo que sou eu que vou vencer a guerra e a batalha. Um exército numeroso rodeando Israel, e aquele povo saqueando a Israel.
E aquele povo sendo afrontado e gemendo diante de Deus, e o Senhor falou: eu sararei, eu trarei a solução. E aquele homem foi chamado, e teve uma hora em que o Deus vivo dizia para ele: faça um teste, leve esse povo para beber água. E eles foram beber água no ribeiro, e teve uns que meteram a cara na água e beberam, e teve outros que pegaram a água com a sua mão, olhando para a esquerda, olhando para a direita, vigilante na sua vida, e beberam a água. E desses que beberam a água dessa maneira foram 300, e com esses 300 homens o Senhor destruiu uma nação, porque não foram 300 homens, foram o Senhor. Porque a tua guerra não é tua, é do Senhor. A tua peleja não é tua, é do Senhor. E o Senhor, Ele peleja pelas nossas guerras e pelas nossas batalhas, porque Ele é Deus. Oh, aleluia. Bendito seja o Deus Pai. E para finalizar, eu quero trazer aquilo ao qual Cristo fez depois de morrer na cruz do Calvário e ressuscitar. Jesus caminhou com 2 homens que estavam voltando para as suas casas. 2 homens ao qual não eram dos 12, não sei se eles eram dos 70, ou dos 120, ou dos 500 discípulos de Jesus. Talvez ele fosse dos 70, ao qual eram mais próximos. Mas eu não sei se você é dos 70, ou dos 12, ou dos 120, ou dos números que seja, mas tu és do Senhor. E o Senhor te importa contigo. E bendito seja o nome do Senhor por isso. E eles andaram, vamos conjecturar, 12 quilômetros, 10 quilômetros, 11 quilômetros, 70 estágios de Jerusalém até Emaús. E eles começaram a conversar. E aconteceu que indo eles entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados. Muitas das vezes a providência de Deus vem e nossos olhos estão fechados. Deixa a providência do Senhor vir na tua vida, e quando ela vier, glorifica o nome do Senhor. Querido, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus na tua vida, porque tu és dele. O povo de Deus murmurou no deserto, murmurou pela falta d'água, murmurou por um pão que caía todo dia. Todo dia vinha o pão, e eles falaram: pô, mas que pão é esse? Não tem manteiga, não tem isso, não tem carne, não tem... E começaram a murmurar. Glorifica a Deus, porque Deus está na frente da tua guerra. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Mas os olhos deles estavam fechados. Muitas vezes o Senhor está na nossa frente, nossos olhos estão fechados. Abra os teus olhos espirituais, peça a Deus para abrir os olhos espirituais da nossa caminhada, para que nós venhamos caminhar nesse deserto, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Eu estou em Lucas capítulo 24, e no verso 16 diz assim: mas os olhos deles estavam fechados, para que não conhecesse, e eles lhes disse essas palavras. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor restabeleceu a sorte, era como os que sonham, e a nossa boca se encheu de riso, porque o Senhor, a compreensão do Evangelho, a compreensão que daqui a pouquinho de tempo, nós entraremos numa cidade santa, e essa cidade mana leite e mel.
Tá difícil agora? Tá. Mas glorifica o nome do Senhor que Ele está contigo. Exalta o nome do Senhor porque Ele fez por nós. Olha como Jesus é tremendo. Jesus pregou para eles, ensinou para eles. Que professor, Markson, que professor esse Jesus Cristo, hein? Aqueles Cleopas e aquele irmão dele, eles aprenderam de Jesus. E Jesus, ele, com um olhar de compaixão e misericórdia, não querendo perder ninguém, querendo ganhar. Lembra da pregação de 15 dias atrás? Tu estás aqui para ganhar o teu irmão. Ganhar o teu irmão. A tua fala é para ganhar o teu irmão. O teu irmão fora de um padrão do evangelho é você dar uma palavra doce a ele para ganhar o teu irmão para o propósito. Porque aqueles homens estavam fora do propósito. Aqueles homens estavam voltando porque eles almejavam coisas que não era o propósito de Deus. Vamos ler. Respondeu um cujo nome era Cleopas e disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E respondeu Jesus: quais? O mesmo Jesus que olha para um cego de nascença, e o cego de nascença olha para ele esperando alguma coisa, esperando receber alguma coisa, e o Jesus gentilmente pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Não é ilógico essa pergunta, sim ou não? Jesus perguntando para um cego: o que queres que eu te faça? É ilógico. Mas muitas das vezes o Senhor, Ele almeja que nós venhamos a pensar, que nós venhamos a entender que Ele quer, e Ele criou homens e mulheres inteligentes, ao qual compreende, precisam ser alertados e ensinados. Então Jesus, Ele fala: quais? O que aconteceu? Aquele que sofreu a agonia do madeiro perguntando para os seus próprios discípulos: quais? O que aconteceu? E eles disseram a respeito de Jesus Nazareno: homem, profeta, poderoso em obras. Quem tu és, Jesus? Lembra? Lembra? Nem todos responderam como Pedro: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Talvez esses homens olharam: tu és um grande profeta, Senhor Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré não é um grande profeta. Jesus de Nazaré não é um grande palestrante da palavra. Jesus de Nazaré não é aquele que sobe no monte e as multidões admiram a sua fala. Jesus de Nazaré é o Filho do Deus vivo que no madeiro pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Quais? Homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação e à morte, e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele remidor de Israel. Aqueles homens estavam no propósito da terra, mas Cristo está no propósito do céu. Aqueles homens queriam a restauração do Estado de Israel, mas Jesus Cristo queria a restauração de um mundo cósmico, global, que abrange de norte a sul, de leste a oeste, que abrange a minha vida e a sua vida, que abrange a sua família espalhada pela terra, que abrange os seus, que a sua palavra declara: nenhum deles se perdeu. Este é o propósito. Este é o propósito.
A tua vida é para a glória de Deus. O teu casamento é para a glória de Deus. A tua estada, andar nesta terra é para a glória de Deus. Andar nesta terra é para engrandecer ao nome do Senhor. Você é embaixador de um rei, o rei da glória, ao qual estará tomando posse daquilo que é seu. E não achamos o seu corpo, voltando ao sepulcro, que também tinha visto uma visão de anjo, ele falava das mulheres, e alguns dos quais estavam convosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não vimos. E Jesus, olhando para ele com um olhar de misericórdia, lembra quando alguém chega nesse púlpito e fala assim, ó, seu estranho, ô seu cabeçudo? Lembra? Você se lembra de alguém? Ele aprendeu com Jesus, e Jesus fala assim, ó nécios, tardos de entendimento. Para crer naquilo que os profetas disseram, você não tem escritura aí diante de vós? Cristo dizendo para aqueles 2 discípulos que andaram colado com um dos maiores professores, o maior professor desse mundo. E eles disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e estas coisas entrassem na glória, na sua glória? Não era assim que está escrito? E começando por Moisés e todos os profetas, explicando detalhadamente como haveria de ser e contida nas Escrituras. E chegando à aldeia ao qual iam, eles fez com quem ia para diante. Jesus chegou o caminho, chegou Emaús. Jesus pensou em ir adiante e eles falaram para Jesus. E chegaram na aldeia e eles o constrangeram. Aqueles 2 discípulos constrangeram. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrando ficou com eles. E aconteceu que entrando eles à mesa do Senhor, ele pegou o pão, abençoou o pão e partiu o pão. Quando você participa da ceia do Senhor, o pão é partido não por um diácono, não por um presbítero, não por um pastor, é partido pelo Cristo para alimentar você. Para você ter consciência que esse pão vivo que desceu do céu, que pagou o preço pelo teu pecado, está presente entre nós pelo seu Santo Espírito. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele imediatamente desapareceu. E disseram uns aos outros, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho, o nosso caminho, a nossa trajetória nessa terra, ele nos falava, e quando abria as Escrituras, caminho, daqui para a tua casa, da tua casa para o teu trabalho, o teu caminho neste mundo, e a Escritura no teu coração. Isso arde o coração do servo. Ardia os nossos corações, esquentou, aqueceu, fundamentou, alicerçou. E na mesma hora, eles levantaram e tornaram a Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com ele. Posso ouvir um amém? Fique em pé toda a igreja, vamos orar. Pode vir para cá, Beth, vamos cantar uma canção. Quero orar ao Senhor nosso Deus por esta palavra. Quero orar ao Senhor nosso Deus pela vida de cada um de nós nesta hora, que ouviu a ministração da sua santa palavra. Oremos ao Senhor nosso Deus, igreja, adoremos ao Senhor nosso Deus nesta hora.
Querido Deus, nós te damos graça, Pai. Ó Deus amado, nós estamos apresentando, Senhor, este mundo que está aí fora, Pai, ao qual todas as forças do inferno se levantam contra a minha vida e contra as nossas vidas, Senhor. Mas nós temos aqui diante de Ti o Teu Evangelho e as Tuas palavras, ó Deus Todo-Poderoso, para guardar a nossa caminhada, para aquecer os nossos corações e para manifestar infinitamente mais além daquilo que Tu desejas para a nossa vida, Pai. A nossa pátria nos aguarda, Senhor, mas antes disso, Senhor, há ovelhas perdidas, há ovelhas que precisam ser ressurretas, há ovelhas que precisam ouvir a Tua palavra, há ovelhas que precisam ouvir o Teu Evangelho. Por isso, nesta hora, aqueça os nossos corações, Senhor, para que o Teu nome venha a ser exaltado, para que o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Nessa igreja, Senhor, ao qual está aqui diante de Ti, Senhor, temendo a Ti, temendo ao Senhor e temendo as Tuas palavras, constranja cada vez mais os nossos corações para Si, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor.